Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Vim aqui trazer uma palavra aqui, uma breve palavra. Está em Romanos 6, do verso 15 ao 23. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão, a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade e o seu fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós lutamos constantemente contra a carne. E a gente vai continuar pecando porque não estamos debaixo da lei, mas da graça. Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Não, né? A gente tem que se santificar, né? A gente foi justificado, que diz aqui pela fé, que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz a Escritura. A Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dádiva. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça e piedade, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. Quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas aos Romanos, ele escreveu porque os judeus que se converteram ao cristianismo faziam as práticas do judaísmo. E eles instruía eles estavam agora no cristianismo.
Aqui no versículo 1 diz aqui: a ira de Deus contra a humanidade. Do verso 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto. O que de Deus se pode conhecer é Desculpa, gente. O que de Deus pode conhecer é manifesto, pois entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não gloriaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensatos deles obscureceu-se. A gente sempre tem que ter uma vida entre a palavra, conforme a palavra de Deus. Eu sempre vou ler a palavra de Deus, sempre eu peço para que Deus possa me mostrar o que Ele quer falar para mim. Sempre eu peço para que Ele me instrua nas decisões que eu vou tomar. Se você tem algum propósito ou você quer ter um encontro com Deus, a gente sempre tem que batalhar para seguir a palavra de Deus, né? A gente luta constantemente contra a carne. E a gente não, como cristão, não devemos ficar pecando, né? Se você tem alguma coisa, algum vício, é difícil se libertar, né? Mas pedindo sempre para Deus, tendo força de vontade, a gente consegue nos libertar. E espero que vocês tenham gostado desse devocional que eu fiz. E se você quer ter um encontro com Deus, eu vou estar orando aqui. Obrigado, Deus, por mais um dia, Pai. Obrigado por meditar em Tua palavra, Pai. Obrigado por mais um dia, Pai. Por estar meditando a Tua palavra, Pai. Que essas pessoas que estão ouvindo, Pai, o Senhor possa abençoá-las, e que o Senhor possa, que essas pessoas, Pai, possa ter um encontro com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa libertar de todo mal, Pai, libertar de toda forma maligna, Pai, cai por terra agora, Pai. Que o Senhor possa reinar nas vidas dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Até uma próxima, pessoal.